Letras de Esquina. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu aqui mais uma vez, Lica Moon, em mais um Letras de Esquina, um spin-off do Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. Vamos aqui falar hoje sobre o livro Crônicas Espectrais, Notas sobre Teia. E para falar sobre isso, hoje chamamos aqui para a nossa bancada a professora Fernanda. Por favor, se apresente. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, junto com vocês, no podcast Letras de Esquina, para a gente ter uma conversa aqui com o professor, autor Luciano, juntamente aqui também com o professor Samuel. E Lília, agradeço novamente o convite para fazer parte dessa conversa, dessa discussão, e espero que vocês gostem, né, do nosso papo aqui hoje. E para nos ajudar nessa conversa hoje, também está aqui com a gente o professor Samuel Carlos. Por favor, professor, apresente-se. Olá, pessoal. Boa noite a todos, né? Agradecer o convite da Lília, do professor Luciano, da professora Fernanda. Muito bom estar aqui com vocês para falar sobre o livro, sobre o professor Luciano, que além de companheiro de projetos acadêmicos, é um grande amigo de longa data. Muito obrigado, professor. E para continuar, o nosso convidado principal, que é o professor Luciano. Por favor, se apresente. Olá, professora Lilian. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz e honrado por participar do podcast Letras de Esquina e mais feliz ainda dividir esse espaço aqui com a professora Fernanda e com o professor Samuel. Enfim, essa felicidade se justifica porque vocês três são três profissionais que eu admiro, né, bastante, e não só, eu posso chamá-los também de amigos, né? Então, assim, é uma felicidade de fato enorme. Muito obrigado pelo espaço. E uma pequena biografia, então, aliás, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor Luciano, e uma pequena biografia, então, do nosso convidado, o professor Luciano Jesus Gonçalves. Ele é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é graduado e mestre em Letras pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, e trabalha como professor efetivo no Instituto Federal de Tocantins, o FTO, onde ele atua como professor de português e suas literaturas, e ele é o autor sobre o livro que nós vamos tratar hoje, que é o Crônicas Espectrais, Notas sobre Teia, da editora Patuá. E, como ele disse antes, depois eu conto pra vocês o que eu fiz, gente. Não vai ficar, eu não vou deixar essa minha vergonha ficar só pra mim, né? Por último, e não menos importante, ele é o tio do Theo. Por favor, quem que é o Theo? Bem, Lília, como vocês são meus amigos, eu não vou chamar vocês de professor, senhor, senhora, né? Então, Lília, o Theo é um garotinho de 3 anos e 6 meses, né? É o meu sobrinho, assim, um menino muito inteligente, bonito, e, enfim, apesar dessa idade, ele já ama os livros, e é ele, né, o Theo, que me deu esse título mais recente, que é simplesmente um barato, eu estou amando. Como eu disse já, ele é o seu maior e melhor título. Exatamente. É muito bom. Professor, eu gostaria que você falasse um pouco com a gente a respeito da sua escolha profissional, Como é que você escolheu o curso de letras para o seu percurso acadêmico? Claro. Vocês eu acho que já sabem, principalmente... Não, vocês já sabem mesmo, mas eu sou de uma cidade chamada Teixeira de Freitas. Essa cidade ela é famosa... por alguns aspectos, assim, a maior produtora de melancia, produz muita abóbora e é também uma cidade muito violenta, Então, esses são essas três características que chamam a atenção dessa cidade. Mas Teixeira de Freitas também é uma cidade que, apesar de não ser muito grande, em número de população, essas coisas, é uma cidade que sempre teve um movimento cultural muito forte. Então, por exemplo, aos 14 anos, eu participava de um grupo de teatro, Então, essa movimentação, ela, sempre foi presente na vida cultural dessa cidade que está localizada no extremo sul da Bahia. Então, das possibilidades que eu tinha, para escolher, e essas possibilidades deveriam ser
públicas, né, por conta de questões financeiras, eu acabei escolhendo letras porque fiz um cálculo, né? Então, assim, aliado aí a essa galera do teatro, é algo que eu conto, inclusive, no livro, né? Um pouco essa passagem aí, essa presença, minha presença no teatro. Eu acabei escolhendo entre biologia, matemática e pedagogia. Eu acabei escolhendo letras, né? Porque eu achei que eu ia passar 4 anos lendo dramas, peças, comédias, enfim, que seria essa festa teatral, né? Nesse período de curso. O que a gente sabe, né, não é bem assim, né? E esse choque eu já levei logo na primeira aula de inglês, né, no momento que a professora fez 2 perguntas, a professora Miriam, uma excelente professora. Ela perguntou no primeiro momento se a turma sabia, né, tinha consciência de que aquele curso era um curso de formação de professores. Para mim já foi o primeiro choque, eu fiquei desesperado. E depois ela perguntou se a gente tinha consciência também, né, de que aquele curso formava professores de inglês. E aí eu fiquei, de fato, mais desesperado ainda, porque eu não esperava aquilo, né? Enfim, eu achei que eu fosse me tornar um ator melhor, mas se eu me matriculasse nesse curso, nessa licenciatura em letras. Eu acho que aconteceu comigo o que acontece com muitas pessoas que fazem vestibular, né? Elas, sem preparo, sem uma informação maior, né, do curso, né, ela presta na prova, né, é aprovada de fato, entra, e sem saber um pouco o que uma licenciatura, o que seria esse processo de formação de um professor. Aos poucos eu fui me tranquilizando, fui ficando um pouco mais calmo nesse processo aí de ser professor, e fui me apegando àquilo que mais me interessava, claramente a literatura brasileira. Nesse caso, assim, a professora Miriam perdeu um professor de inglês, né? Porque desde então eu não me, apesar de cursar as disciplinas, enfim, e me esforçar, eu não investi no inglês enquanto uma área de atuação como professor. Eu achei que, de fato, né, o meu desejo inicial de me aproximar da literatura, ele ficou, né? E eu acho que foi esse desejo que me manteve, porque eu acho que vocês vão concordar comigo, né, gente? A gente pode até dizer que não tem escolha, né? Em algum momento, uma escolha por conta de origem, por conta de uma questão financeira, né? Que a gente não tem escolha e acaba se tornando professor. Mas eu acho que chega um ponto que a gente precisa decidir porque a gente vai se manter professor, né? Então, eu acho que chegou um ponto que eu tive que decidir, né? E a defesa foi a favor da profissão, né? Eu decidi que eu queria, sim, ser professor, mas não foi logo de cara, não. Entendo. Bem, eu posso dizer para você que eu escolhi ser professora e só tinha essa função só tinha essa opção de ser professora e segui sendo professora, e depois eu aprendi que isso é rigidez cognitiva, já se manifestando desde o início. Eu tinha um plano e não tinha segundo plano, não tinha plano B acontecendo. Neurotípico. Neurotípico. Vou falar. Aliás, para falar de neurotipia, né, para quem não sabe, eu sou TEA também e também sou TDA, né? E aí eu vou contar aqui pro pessoal, porque só precisa saber como é que é a vida dura do neurodivergente. Eu comecei a gravação aqui, ficamos 17 minutos e eu esqueci de gravar. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Eu precisava deixar isso pro mundo, assim. Gente, é muito sério. Assim, a gente tem que levar na brincadeira e rir disso, porque se a gente se irritar, toda vez que a gente se auto-sabotar com esquecimento, com outras coisas, a vida fica muito difícil. Eu já passei muito, eu já sofri muito por isso no passado, sabe? Eu me culpava bastante. Agora eu só dou risada e sigo em frente. Porque não vai melhorar, né? A vida toda assim, você vai fazer o quê? É a vida. Por aqui, senhora! Assim, é uma coisa bastante interessante isso que você fala. Eu também trato, né, dessa questão da desatenção em uma das crônicas, em que eu lido com a questão do risco doméstico,
né? Então você vai ali, essa circunstância que em alguns momentos pode ser simples para alguns, né? Em alguns outros casos não, né? Essas circunstâncias não são tão simples. Exemplo, você deixar algo no fogo, né? Você ligar uma torneira, desligar ou não essa torneira, né? Enfim, eu confesso a vocês que na crônica eu trato dessa questão de um pernil, né, que eu tentei assar um pernil e, enfim, eu simplesmente esqueci que esse pernil estava no forno, né? Então, para vocês entenderem que, de fato, com cada pessoa, né, esse processo aí da desatenção e, enfim, e a partir daí como você vai lidar com essa sua dificuldade e tentar melhorar, né? Porque a proposta, acho que o diagnóstico também, Lília, eu acho que ele precisa ser utilizado nesse sentido da reabilitação também, né? Porque senão a gente percebe assim, uma onda, né? O diagnóstico não pode justificar a permanência nesse sentido da não melhoria, né? No caso. Então, seria isso. Assim, Samuel e Fernanda sentiu agora, né? Essa questão aí da falta de atenção do TDAH, né? E a gente convive com isso o tempo inteiro. Eu acho que assim, o que eu entendi, o meu grande sofrimento era me sentir completamente diferente de todo mundo. Falar, por que todo mundo é assim? Né? Meu primeiro diagnóstico foi de TDA, o de TEA mais recente. Mas quem não sabe, TEA, gente, é transtorno do espectro autista, tá? Mas só para avisar, porque a gente está falando TEA e talvez tenha algum ouvinte que não saiba. Mas o TDA é o transtorno de deficiência de atenção com hiperatividade. Eu tive meu primeiro diagnóstico de TDA, né, depois o de TEA, e foi um alívio para mim, meu primeiro diagnóstico. O segundo também foi um alívio maior, mas a ideia de que você enxerga, as pessoas enxergam o mundo como você enxerga. E aí você acha, e no começo, quando eu não sabia o que eu tinha, eu era desatenta, eu era desligada, né? Eu vivia me machucando sozinha, então era estabanada, essas coisas. Depois você começa a entender que não é bem assim. E não vai melhorar. O que vai acontecer é que você tem que criar mecanismos para se autorregular, né? Então, criar rotina, fazer checagem dupla, tripla de alguma coisa. Listas. Quem convive comigo aqui no evento, a Fernanda vem e mexe, está se mexendo com um projeto comigo. Samuel agora que teve a péssima ideia de me chamar para ser editora do Homens do Céu, do Ciléu, né? Eles viram isso. Eu fico o tempo inteiro perguntando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fico fazendo double check e jogo a responsabilidade para o outro também, porque pode passar alguma coisa, e sempre vai passar. Assim, não só não deixar que coisas graves aconteçam, né, um processo, ficar alerta o tempo inteiro, né, e evitar que coisas graves possam acontecer. E quando deixar passar, sejam coisas mínimas e você também não se culpe tanto, não se martirize a ponto, né? Eu sei que é perigoso deixar uma panela no fogo, mas se eu deixar a panela no fogo, eu tenho que garantir que, né, não vai acontecer nada mais grave. Mas se eu estragar a panela, eu não vou mais me culpar por isso, eu simplesmente vou jogar a panela fora e vou comprar outra panela, que é o que vai acontecer, entendeu? Claro. É muito complicado. Como foi esse seu processo de descoberta do TEA? Você é só TEA, né? Não tem outra comorbidade? Olha, eu vou chegar nisso, né? Porque olha o que acontece. Eu no processo da pandemia, né? Enfim, aquele momento horroroso que já é histórico hoje, né? Eu me vi muito confortável com essa circunstância de não precisar sair. De não encontrar muitas pessoas. Então eu consegui lidar tranquilamente com aquela questão da quarentena. E no processo do retorno, eu percebi que algumas coisas estavam um pouco mais difíceis, né? Então, assim, eu já tinha um acompanhamento por conta de uma ansiedade, né? Então, assim, eu já tinha um acompanhamento longo mesmo, né, com um psiquiatra super incrível, enfim, que adorou o livro, tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês e para os ouvintes do podcast. O meu psiquiatra e a minha psicóloga adoraram o livro. Então, assim, já são as primeiras respostas, né? Então, Lília, o que acontece? No retorno da pandemia,
eu percebi que de fato não estava tão simples sair de casa, não estava tão simples estar em eventos com muitas pessoas, essa questão da tela, do computador, também, assim, uma série de dificuldades que eu não percebia começaram a voltar, assim, elas começaram a aparecer de maneira mais frequente. E no meio desse processo, eu recebi um aluno de licenciatura, o Ari, eu posso falar o nome dele, porque eu pedi autorização, ele não vê problemas, né, nessa divulgação. E o Ari é um aluno que possuía esse diagnóstico, né, ele tem o diagnóstico. Observando e ouvindo o que ele me dizia, algumas questões, né, enfim, que ele me dizia, eu comecei a me observar. Eu acho que esse caminho ele é feito por muitos profissionais que têm recebido agora o diagnóstico tardio. Profissionais, ontem mesmo no lançamento, nós estamos gravando esse podcast no sábado, não é esse? Dia 15, ontem, dia 14, sexta, nós fizemos aqui um lançamento do livro, aqui num espaço muito interessante, muito bonito, da Fundação Cultural de Palmas, e aí uma moça ficou até o final, e para aquele momento, né, do autógrafo, e aí ela me disse assim, eu tentando entender, né, se ela era psicóloga, se ela era, né, amiga de alguém, e aí ela disse muito baixinho, muito envergonhada, né, ela disse assim, não, eu recebi o diagnóstico no finalzinho do ano passado, e eu achei muito interessante porque ela estava de fato um pouco envergonhada. E o que ela me dizia era justamente isso, que ela trabalha com crianças autistas, ela é professora, e o processo lá só procurou uma avaliação por conta dessa observação com os alunos. E no meu caso também, né, quer dizer, o que aconteceu? Eu já tinha um acompanhamento, eu já era acompanhado por um médico, por um psiquiatra, e só que o contato com esse meu aluno me trouxe novos elementos para essa consulta. Então, quando eu chego, né, com esses novos dados para esse psiquiatra, ele achou que era uma questão de hiperatividade, algo nesse sentido. Então, a solicitação dele, né, de avaliação era justamente nesse sentido, né? Só uma coisa que eu preciso fazer aqui, uma defesa e um agradecimento ao meu psiquiatra, Lílio, é que ele sempre me recomendou uma avaliação, né? E notem, uma avaliação ela é cara, né? Uma boa avaliação ela é cara, ela precisa ser feita por um profissional atualizado, um profissional ético, um profissional com registro no conselho, né, de psicologia. Então, assim, assim, a primeira vez que eu ouvi essa questão de avaliação neuropsicológica foi em 2019, eu estava finalizando o meu doutorado, né? Uhum. Assim, essa questão de não dormir, essa questão de, né, não achar que não está pronto, tudo mais. Então, assim, eu posterguei muito, né, esse momento da avaliação. Ao observar, então, esse meu aluno de graduação, né, ao modificar ali, né, alguns comportamentos que eu percebia que o meu mestre, né, é uma outra palavra que a gente passa a conhecer, né, bastante, né? E notem, né, o Samuel, por exemplo, né, trabalha com, eu acho, teoria, né, teoria literária. Essa questão da máscara é uma imagem muito presente, né, na teoria da literatura. Então, essa palavra, o mestre, é uma palavra que eu achava que entendia, que eu dominava essa palavra. Quando ela vem atrelada aí a um transtorno, a minha percepção sobre a palavra muda um pouco, né? Então, assim, esse psiquiatra pede, né, novamente a avaliação, eu faço, mas eu faço a avaliação nessa tentativa de confirmar o transtorno, né, do déficit de atenção com hiperatividade, porque eu sempre fui, de fato, uma pessoa muito elétrica, né? Eu achei que era, sei lá, fazia parte de qualquer outra coisa mística, né? Não algo, às vezes, né, físico também, né? Então, assim, quando eu fui fazer a avaliação, né, na primeira sessão, a psicóloga muito maravilhosa, assim, inclusive também perguntei se era ético falar o nome dela, ela disse que sim. Então a Laís, que é uma psicóloga
incrível aqui da cidade, ela, no manejo, né, a palavra é essa, no manejo, nos primeiros 2 testes que eu fiz, ela me chamou, né, na devolutiva, e ela disse: Luciano, eu vou precisar inserir aqui alguns outros testes, porque eu acredito que eu preciso investigar aí não só essa questão do TDAH, mas eu preciso também investigar alguma coisa sobre o autismo. E aí eu assim, mas como assim? Essa moça tá louca, porque claramente, né, eu consigo falar, claramente eu fiz uma tese, eu sou doutor, né, rolou assim aquele momento íntimo de você pensar, mas eu fiz um doutorado em letras, né, então eu não tenho problemas de comunicação. As fases do luto, né? Totalmente. Isso não é comigo, né? Isso não faz. Eu sabia que ia dar errado, sabe? Assim, meu pensamento íntimo era esse. Lá desculpas, enfim, mas ela é tão incrível, né? E essa é a importância de um profissional qualificado, um profissional ético, porque ela foi fazendo o manejo de uma maneira, porque assim, eu acho que o maior desafio dela foi conquistar a minha confiança, porque tem uma coisa também, eu acho que é muito comum você já chegar no consultório desacreditando, né? Desacreditando num trabalho que já está estabelecido há muitos anos, né? Essa questão da avaliação psicológica na psicologia é uma área muito séria, né? Uma área muito importante. Então ela conseguiu, eu acho que ela conseguiu, né, me manejar até o final, quando ela diz: Luciano, é uma hipótese, né? E você, né, o que eu sugiro de fato, o TDAH está aqui, né, presente, claramente, né, está presente, e aí é preciso que você é muito forte isso. Então eu não tenho todos os testes, né, e aí o que eu fiz? Eu segui, né, uma recomendação dela, fiz uma nova avaliação, mas com uma outra psicóloga, pensando em uma psicóloga que trabalha com autismo, né, porque tem isso também, viu, pessoal, a questão da avaliação, ela leva em conta vários fatores, né? Inclusive a questão temporal, né? Então, assim, se você fez uma avaliação num dado momento, você tem que esperar, né? Acho que agora, para alguns testes, 6 meses, para outros 1 ano. Então, assim, você tem que dizer para o especialista, né, se você já fez algum teste, se você já tem algum laudo. Então é de fato um trabalho muito sério, e eu entendi que é um trabalho muito valioso nesse sentido. Então essa segunda psicóloga é a psicóloga que me deu, né, ela fecha então a hipótese, mas uma coisa que eu preciso, né, reforçar também, Lília, nós temos que reforçar isso, é que legalmente, né, o diagnóstico ele é dado pelo médico. Então é o médico que, através, né, de uma análise, né, dessa documentação toda, é o médico que oferece ao seu paciente o laudo, né, esse diagnóstico. Eu acho que eu consegui responder, né? Inclusive é bom a gente deixar claro aqui para o pessoal que cuidado com o autodiagnóstico não é por vídeo no YouTube, o TikTok que você se diagnostica, né? Você precisa ser avaliado e diagnosticado por uma equipe multidisciplinar. Geralmente é minimamente um psicólogo e um psiquiatra, mas muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu também tive acompanhamento de neurologista, né? Você vai fazer exames, tem todo um processo, não é uma coisa assim dada ao léu e de uma forma leviana. Então vocês tomem cuidado. Se um profissional vier falando isso para você de primeira e não falar para você investigar, desconfie, né? Cuidado com criança. Hoje em dia também qualquer coisa tem gente, infelizmente tem profissionais, né, que não são tão profissionais assim. Inclusive aqui na nossa cidade eu vi acontecer que sai diagnosticando criança só porque é criança com TDA e começa a querer dar medicação, sabe? Caminha e quer dar Ritalina para a criança ficar. E às vezes a criança não tem TDA, ela só é uma criança mais agitada. Porque o TDA não é necessariamente uma pessoa. Eu não sou agitada, por exemplo, fisicamente, mas meu cérebro é uma bagunça, né? Mas o que faz você ser TDA não é eu ser hiperativa, né? São os outros fatores, assim, então é só uma coisa, porque nenhum deles é uma coisa só, é um espectro onde você gabarita, né?
Claro, claro. Apesar que no TEA, eu praticamente do bingo do TEA eu fiz cartela cheia. Eu nunca vi uma pessoa tirar 10 com louvor, assim. Quase que eu dei uma estrelinha no meu teste, sabe? Mas, olha, uma curiosidade aqui para o Samuel e para a Fernanda, que não são laudados, né, nesse sentido, por enquanto. Quando eu recebi porque eu me recusava, né, a ser definido por um papel. Então, assim, era uma coisa que eu não pensava, não, eu não vou fazer essa coisa de avaliação, porque assim, não vai ser uma folha que vai dizer o que eu sou, né? Não vou fazer isso. Mas aí, quando eu recebi, olha como essa questão da seletividade, né, também interfere. E aí, assim, quando eu fui lendo esse relatório, o primeiro, né, o laudo da Larissa, que é um laudo gigantesco, é uma coisa artesanal, na verdade, né? É uma produção intelectual, o laudo, né? Eu fui me apegando, eu só me apeguei àquilo que eu achava que era legal. Então, assim, quando ela dizia assim, é muito inteligente, meu Deus do céu, agora eu tenho um documento dizendo que eu sou inteligente. Olha só que coisa incrível. Então eu só fui me apegando a isso, assim, sabe? Olha, parece que tem alguma coisa que funciona, não sou tão estúpido assim, tem um laudo dizendo que eu sou inteligente em algumas coisas, em alguns aspectos. Então eu foquei só nessas questões. Não dá para ser assim, né? A gente sabe que o prejuízo, ele interfere não só na nossa vida, mas na vida daquele que convive com a gente, né? Então, por exemplo, o processo de avaliação do autismo também envolve alguma pessoa que está mais próxima, né? No caso do adulto, em alguns momentos, a depender aí da estratégia do psicólogo, um familiar, né? Mãe, irmão, né? Aquele que está mais próximo, companheiro também. Então, assim, de fato, é um processo rigoroso e sério, né? Não dá para ser leviano nesse sentido. Exatamente. Vou trazer um pouco aqui para dentro da nossa conversa, porque a gente também faz essas coisas, esquece do pouco. Os nossos convidados, a professora Fernanda e Samuel, para tratar também dessa questão, eles, com os nossos amigos, né, pessoas que convivem com a gente, devem ter sofrido esse tempo todo também, né, esse processo, porque a gente atrapalha a nossa vida e a vida de quem está em volta da gente. Vamos aproveitar então e pedir perdão para os Eu quero aqui, né, oficialmente pedir desculpas. Por favor. Por todos esses anos de convivência que tiveram me aguentar. Uma coisa que eu acho interessante, que eu quero pontuar antes de começar a falar com eles, é que quando o meu diagnóstico saiu, né, eu descobri, por exemplo, que tudo começou na minha vida quando eu tive depressão. E aí eu fui começar a tratar a depressão. E aí eu descobri o TDA. E lá na frente eu descobri o TEA. E eu descobri que eu nunca tive depressão, o que eu tinha era shutdown. Né? Porque ainda mais a mulher, ela é sempre... Primeiro que a gente é pobre não tem doença, pobre tem frescura, né? Antigamente era assim. Aí depois você começa a dizer que você descobre que isso tem um nome. E aí você, como mulher, você tem que aguentar, você tem que se... É que a gente desde pequena é acostumada, acho que a Fernanda pode falar disso um pouquinho, por experiência, por ser mulher também, e a gente desde pequena a gente é ensinado que a gente tem que suportar. Então você tá com cólica, mas você vai com cólica mesmo. Você tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então a mulher, o masking da mulher, ela é muito mais forte, porque é inclusive uma imposição social muito pesada, né? E aí de repente eu recebo esse diagnóstico, né, do TEA, e eu literalmente, quem me conhecia antes e conhecia depois de diagnóstico, eu larguei a mão, agora eu jogo a culpa nele mesmo e não tô nem aí mais. E eu parei de tentar, eu não quero mais agradar, se eu não aguento mais ficar muito tempo no lugar, eu vou embora, eu não me forço mais. Isso foi muito bom pra mim, foi libertador, sabe? Eu não sofri, não é possível, eu meio que fiquei aliviada. Meu processo, Luciano, foi diferente, eu fiquei, ufa, eu não tô maluca, isso tem um nome, né? Não é coisa da minha cabeça. Porque e coisas que eu achava que todo mundo via o mundo daquele jeito, eu descobri que não, só eu não que vejo desse jeito. Porque eu vejo o mundo como se não só fizesse parte dele, mesmo que eu esteja convivendo. Estou fazendo parte daquela ação, mas eu nunca vejo a interação entre as pessoas como se eu tivesse parte dela. Mas eu sempre vi como se eu fosse uma espectadora daquilo. Uhum. E o nervoso sempre de saber como é que eu respondo àquela situação social. Claro. Tem situações que eu não sei como eu respondo.
Antigamente ficava desesperado tentando descobrir, hoje em dia já falo de cara, não sei como é que eu ajo nessa situação. E aí, o prejuízo, desculpa interromper, e depois vocês falam, por favor, viu? Além do perdão, eu quero ouvir vocês. O sofrimento é muito grande, né? O que o seu ouvinte do podcast precisa pensar é que o prejuízo é justamente esse, né? Uhum. É esse sofrimento que a pessoa no espectro passa, né, para executar uma atividade que é simples. E às vezes esse prejuízo ele pode ser daquele que convive com a pessoa que está no espectro. E aí eu vou jogar agora a bomba para esses dois aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é a sensação de vocês de conviver com a gente. Basicamente. Então, uma coisa que me chamou a atenção a partir quando o Luciano me contou do processo, né, e eu soube, o Luciano me disse antes, né, de ter o laudo sair, que ele estava nesse processo, e enfim, a gente começa a revisitar, né, as nossas relações, o modo como a gente interage, né, de que forma isso poderia estaria, né, nessas relações. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Luciano, quando fui ler algumas entrevistas suas, assisti algumas falas suas, é que em algum momento você destaca, e isso me parece que está no livro, a questão do envelhecimento. Né? Você teve um laudo tardio, né? Não sei se esse é o termo correto, né? Correto. Para esse processo, e você fala que nesse processo de descoberta, de autodescoberta ou de redescoberta, né? Você se deparou também com uma reflexão sobre o envelhecimento, né? O livro, enfim, o laudo e o livro, né? Eles vão acontecer nessa virada dos 30 para os 40 anos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre, a partir disso, né? Quais são as questões que você foi revisitando e refletindo sobre esse processo, né, seu tardio, do laudo tardio, mas também do envelhecimento, né? Porque os 30 para 40 anos é uma idade muito importante, né, para o adulto, né? Sim. Então eu queria um pouco sobre isso também, que eu achei bem interessante, eu acho que a audiência vai gostar muito de refletir, né? Assim, é uma coisa interessante, né? Porque a gente fala, né, essa expressão crise de idade, crise da idade, enfim, muitos acreditam, outros não, mas o fato é que o tempo é uma dimensão que nos atravessa, não tem como, né? Então, eu, de fato, completar 40, né, e na circunstância em que eu me encontrava, né, uma outra coisa que eu preciso dizer a vocês, eu não sei se ficou claro, mas nós todos aqui somos professores, né, nós estamos num momento em que a carreira de professor, ela não se encontra tão, né, enfim, ela não é uma carreira, né, não é a carreira das mais valorizadas no mercado, né, aí no plano aí da sociedade, né? Então nós temos de fato muitos atravessamentos. Então, assim, completar 40 anos é aquele momento em que você de fato começa a fazer alguns balanços, né? E no momento em que eu estava fazendo esses balanços, eu comecei assim a perceber que vocês vão entender. Eu acredito que vocês também estão na casa dos 40, vocês vão começar a entender que, assim, você quando trabalha com gente, né, e com aluno, né, principalmente com aluno, no meu caso, sendo professor também no ensino médio, você percebe o tempo passar no outro, né? Muitas vezes é no outro que você percebe o tempo passar. Então, quando eu vejo agora, né, aos 40, eu já tenho alunos, né, alunas que terminaram o mestrado em letras, né? Olha só que coisa interessante. E aí eu fico pensando, nossa, passou mesmo o tempo, né? Então, alguns deles voltam, né? Então, eu trabalho no IFTO, aqui no Campus Palmas, né? Mas eu já trabalhei em outras cidades do interior. Então, o que acontece? Eu tenho me encontrado cada vez mais agora com os meus alunos aqui na capital do Tocantins, que estudaram nos interiores, né? Agora como profissionais, né? Psicólogos, como advogados, né? Nós temos médicos, né, médicas em formação. Então, de fato, eu comecei a perceber que
quando eu tinha 20, os meus amigos eram os quarentões, né? Aí, num dado momento, olhando para alguns desses amigos, essas pessoas com as quais eu às vezes até trabalho, né? Porque essa meninada é muito talentosa, né? Então, assim, para vocês, né, perceberem, né? O Samuel sabe muito bem, né? Alguns deles já trabalharam, né, com a gente aí nesses projetos, edição de vídeo, né? Enfim, então são alunos que de fato são muito talentosos nesse sentido. Então, hoje eu sou o amigo quarentão de jovens, entende? Então, assim, Samuel, de fato, chegou um momento que não dava mais para não tocar nesses assuntos. E eu acho que o ponto, né, de virada mesmo é começar. Eu acho que o que a idade traz, ela pode até não trazer mais sabedoria, mas ela vai trazendo aí uma seletividade, né? Então eu acho que, e aí nesse sentido eu não estou falando da seletividade como prejuízo não, né? No autismo tem isso, né? A seletividade alimentar, né? Essa coisa de você não conseguir comer algumas coisas, não conseguir beber algumas coisas, mas eu digo uma seletividade em relação em relação ao que o Cândido vai dizer. O Samuel gosta muito do Cândido e merecidamente, né? Como você vai gastar o seu tempo, né? De que maneira você vai usufruir dessa coisa que pode ser maravilhosa, que é o tempo, né? Então, eu acho que hoje, com 40, eu já estou mais seletivo em relação a isso. O Cândido fala que o tempo é tecido da vida, né? Lindo. Isso que você falou é muito interessante. E aí eu queria aproveitar, assim, já depois deixar para a Fernanda falar, engatar com uma reflexão também sobre a questão da docência, né? Você é professor, nós nos formamos como professor para professores, estamos hoje também formando professores, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, a partir do laudo, como que você revisitou a sua carreira, né? Se você, a partir do laudo, o laudo te deu alguma possibilidade de prever alguns pontos, algumas dificuldades ou não, algumas vantagens ou não, como que, de fato, se de fato isso aconteceu, como que você olhou para trás e pensou quanto isso, de alguma forma, já estava lá, né, interferindo na sua carreira? Claro, eu acho, Samuel, que o que me incomodou na carreira, no teatro, é justamente a imprevisibilidade, né? A Fernanda Montenegro, esse patrimônio, né, mundial, universal, atemporal, né, essa grande artista intelectual, imortal, merecidamente imortal, ela fala sobre a força, o poder, né, do acaso, né, essa coisa do imponderável mesmo. Então, assim, quando ela analisa a profissão de atriz, né, a profissão dela. Então, eu não conseguiria, né, eu, Luciano, ainda que admirador desse ofício, né, que é o ofício do ator, eu sou um admirador desse ofício, eu não conseguia sucumbir, né, a essa montanha-russa que é a vida do ator, né? Então, assim, eu percebi, e aí, quando eu decidi ser professor, eu pensei, onde eu posso ganhar o maior salário de professor? Né? Essa foi a pergunta que eu fiz, porque eu não me via, de fato, eu não me via professor, mas aí eu pensei, então eu quero ganhar um melhor salário, porque essa é uma profissão difícil também. Para fazer tudo aquilo que eu quero, ainda que como professor, eu vou precisar de algum dinheiro. Então essa foi o cálculo que eu fiz. E a outra observação que eu faço, Samuel, é que, de alguma maneira, né, essa profissão foi o que me ajudou a manter aí esse processo de mescla, esse processo de superação, esse processo de regulação, né, na questão do foco, porque vamos combinar, a nossa vida, né, de professor, ela, de alguma maneira, ela está um pouco resumida aos gestos, né, da leitura e da escrita, né? Os instrumentos e os meios, livros e gente, né? Então, assim, está um pouco, né, definido, né, o nosso universo aí de trabalho. Então, assim, hoje eu percebo que a profissão de professor ajudou nesse sentido para que eu pudesse, né, superar algumas dificuldades que eram dificuldades do próprio transtorno mesmo.
Eu queria perguntar se a professora Fernanda tem alguma pergunta também para fazer para o Luciano. Sim, na verdade eu queria comentar primeiro, vocês falaram e jogaram para gente essa questão, como é que relacionar com vocês, né? E aí faz tempo que eu venho pensando isso, principalmente no convívio maior com a Lília, né, Lília? Estamos aqui 8 anos eu estou aqui há 8 anos em Porá, 10 anos de UEG, e aí fiquei pensando como que, acho que até nos auxilia, acho que algumas percepções, algumas formas de reagir, diz muito mais sobre nós, né? Então eu fico pensando, no começo, sinceramente, Lília, eu estranhava o jeito da Lília, né? E aí, mas é sempre por quê, né? A gente começa a questionar e aí depois, com o tempo, a gente começa a perceber e a entender, né? Como é que, né, a pessoa, não sei se é o termo correto, né? Como é que a pessoa funciona, né? Como é que... Eu penso assim, como é que eu funciono diferente um pouquinho. Mas também não sei se é o termo correto, não. Pois é, porque... Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. Porque a questão era assim, e a gente conversa muito com isso. No início, e várias pessoas falam, né? Você passa uma imagem, às vezes é como se fosse grossa, responde as coisas de uma forma assim, né? E fala, não é. É o jeito, né, da pessoa, e a gente começa a refletir e entender. Eu acho que o processo seria esse. E eu acho também, vocês falaram a questão dos 40 anos, né? Eu também fiz agora 40 anos em dezembro. A nossa percepção também vai, antes de reagir, né, a gente reflete, peraí, será que não tem alguma questão, será que não tem alguma condição, né, ao invés de reagir, né, imediatamente ao outro. Então eu acho que, querendo ou não, essa relação com você, com o Luciano, com os nossos alunos, nós temos alunos, né, acho que a Aline, por exemplo, alunos que a gente tem uma condição, você começa a relacionar, a entender e como, né, poder reagir a isso. Então, querendo ou não, acho que diz muito mais sobre nós, como que a gente pode lidar com essas questões. Um outro ponto que vocês falaram, eu fiquei pensando aí também no que a Lília falou, e aí queria relacionar aí com a questão, talvez tendo um atraso de diagnóstico, né, ou de laudo em relação ao TIA, a naturalização da dor, sabe? Que a gente vai aceitando algumas coisas, esse aqui eu dou conta, a gente não começa a analisar, né? Algumas situações, até ter uma percepção para entender o que é exatamente que está ocorrendo, para também buscar entender, buscar um diagnóstico, né? Será que isso também não atrasa, talvez, alguns diagnósticos, laudos, para poder a pessoa perceber ou entender a sua condição? Fiquei pensando também nessa relação. E a pergunta, eu queria, né, parabenizar o Luciano. Assim, eu gostei de ver, principalmente a sua divulgação, né, do livro, né, está divulgando, você está fazendo lançamentos em várias cidades, espero que venha em Porá, esteja logo aqui conosco. E é super fácil, desculpa te interromper, Fernanda, mas é só me convidar, gente, eu vou. Né? E aí fiquei assim, pensando nesse ato, né, de produzir, escrever sobre essa experiência, essa vivência. Você é um professor da área da literatura também, como que isso também influenciou. E o feedback, né? Alguma reação, feedback específico até o momento, é claro, que o surpreendeu, te emocionou, sabe? Fiquei pensando nessas questões. Incríveis todas, né? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, gente, eu acho que nós temos que fazer uma defesa, né, da psicologia, não apenas no momento que a gente está já no fundo do poço, né? Então, assim, a psicologia pode ser um serviço, é uma área, né, que pode ser procurada antes, né? Antes também, né? Ou seja, se você tem condição, a gente sabe que alguns serviços, né, relacionados ao bem-estar são caros, né? Nós temos que fazer uma defesa da popularização dessa psicologia ética, dessa psicologia regulada pelo conselho, né? Então, assim, podemos procurar antes, isso eu acho que não façam como eu fiz, né? Procurem antes. Outra coisa, eu acho o seguinte, você perguntou, o professor de literatura,
foi a minha dimensão, que impediu um pouco esse livro, Fernanda. Sabe, porque o professor, eu acho que no processo, até eu vou contar uma coisa aqui para vocês, é que assim, eu sou casado, né, com também professor. Casualmente, esse professor é um psicólogo, né? Então, Lívia, só voltando um pouco, agora eu vou fazer uma fofoca aqui né, um caso de família aqui, para dizer o seguinte, que aqui em casa não funciona, porque quando eu tento, né, usar aí essa coisa do Messenger, dizer, olha, é péssimo, é o transtorno, eu já levo aqui uma bordoada, né, de alguém que é um psicólogo, né, assim, que é o Éder, né, meu companheiro já, 18 anos, e então ele vai me dizer, olha, não vai rolar, não pode. Então, assim, aqui de fato, aqui não dá para, aqui eu tenho que melhorar mesmo. O diagnóstico só pode servir para melhorias, né? Não posso usar ele a meu favor nesse sentido, senão vira uma briga conjugal, né? E o Éder, assim, psicólogo, finalista do Prêmio Jabuti nessa área, então é uma pessoa que entende muito, né? E, inclusive, eu acho que eu tenho que agradecer a ele, né, especialmente a ele, esse processo todo, né, tanto desse acompanhamento, né, durante a questão do diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, para me convencer a fazer a avaliação, ele começou a fazer a dele primeiro, né? Então, assim, ele ia e chegava em casa e dizia, olha, foi assim, aconteceu isso, isso e isso, né, é tranquilo, né, a psicóloga é uma psicóloga experiente, né, porque tem uma outra coisa, quando o paciente possui um nível de escolaridade que é considerado alto, né, isso pode impor algumas dificuldades para o profissional, né? Então, assim, eu estou aqui com vocês são 3 professores doutores, né? Então isso faz diferença na história de vocês, né? Claro, e isso pode interferir no processo de avaliação se o profissional não estiver preparado para atendê-los, né? Então é preciso de fato, né, defender aí a profissionalização e a especialização desse profissional, né? Fernanda, vou te dizer, o Éder também, como primeiro leitor, ele recebe, né? Eu dedico o livro a ele, na verdade, né? A dedicatória de obra é dele. Ele, nesse processo, né? Chegou um momento que eu estava com medo, eu estava querendo escrever, eu escrevi um primeiro texto, eu não disse isso para vocês, mas vou dizer agora, eu escrevi um primeiro texto que seria um texto para avisar os amigos, sabe assim, gente, eu vou dizer por que eu estou sumido, por que eu, né, não sei se eu pareço triste, não sei se o Samuel, né, tinha percebido alguma coisa nesse sentido, mas eu queria responder, né, a essas pessoas, aos meus amigos, aqueles que sempre estiveram do meu lado, né, tanto na pandemia quanto depois da pandemia. Então eu queria de fato informar essas pessoas. Então eu escrevi um texto, enviei para um outro amigo que leu, achou muito interessante e disse assim, olha, envia para o site da Mariana Coach, né, que interessa bastante. A Mariana leu e aprovou o texto, só que ela me disse assim, ela me falou assim, Luciano, o texto está ótimo, incrível, parabéns pelo texto, né, e assim, eu sou solidário, as pessoas também ficaram um pouco sem saber o que me dizer, né, eu tenho um aluno, gente, um ex-aluno meu, muito engraçado, ele disse assim, olha, Luciano, parabéns, parabéns. Aí depois eu não sei muito o que dizer, então eu vou dizer parabéns para você. E assim, publiquei esse primeiro texto, né, que se chama Tudo Bem, Ele é Autista. É o texto que abre a antologia, né, a antologia não, o livro de crônicas. E, gente, eu escrevi esse primeiro texto em fevereiro, né, finalzinho de fevereiro do ano passado. Até 2 de abril, depois que eu publiquei o primeiro, eu vi que as pessoas gostaram do texto, que eu entendi que aquilo era uma crônica, né? Estava ali no jornal, as pessoas estavam lendo e eu pensei, não, eu gostei disso, eu quero escrever mais, eu vou escrever 10 crônicas falando sobre, né, esse momento de receber um diagnóstico e tudo mais. E aí, por que eu estou falando dessa história? Porque o Éder, no dado momento, ele olhou para mim e falou assim, Luciano, escreve. Não é o professor agora, não interessa o professor, não interessa o crítico, não interessa o estudioso de literatura.
né? Ainda que no livro eu também esteja tratando de literatura, né? O Samuel, aqui presente, é citado no livro, viu, Samuel? Porque, assim, você teve a infelicidade, Samuel, de estar conversando comigo no momento que eu estava escrevendo. Então, tem uma passagenzinha ali, olha, não me processe, eu espero que você não fique ofendido por isso, mas você teve a infelicidade de estar falando, e aí aquilo ali virou uma parte ali de uma das crônicas, né? E aí o Hélio disse assim para mim: Luciano, para. Você está no momento agora de escrever, então escreve, né? Então ele foi, né, me acalmando nesse sentido, porque eu de fato não queria desinformar as pessoas, eu não queria me somar aí a um coro, né, de desinteligência, né, de ignorância, né? Eu não queria de fato escrever algo que pudesse confundir nesse sentido, ainda que eu estivesse, né, escrevendo sobre uma experiência pessoal, íntima, né? Eu tentei aí me cercar de alguns elementos, e isso é só a palavra que dá, né? A palavra, ela vai te auxiliar nisso, né, gente? A crônica também acaba ajudando, né? Um gênero que ajuda, porque ela favorece o pessoal, né? E ela favorece aí esse momento, ela favorece o fato, ela favorece a informação, né? Então, eu tentei me cercar desses elementos para não desinformar as pessoas. Feedback, Fernanda. Eu acho que com feedback eu respondo a todas as perguntas. Vocês podem pensar que eu estou bom de memória, mas não é isso não. Eu anotei aqui no chat o que a Fernanda disse, porque senão eu esqueceria. Entende, Fernanda? Então, assim, essa é uma maneira de regular, né? Porque senão eu ficaria muito tenso aqui, eu responderia só uma pergunta, né, para você, e não lembraria que você me fez todas essas perguntas. Então, eu anotei aqui. Então, feedback. Eu tenho uma amiga, também professora, né? Vocês vão notar que o livro é também uma homenagem aos professores, né? Não só aos psicólogos, não só aos médicos, mas aos profissionais que de fato conseguem, de alguma maneira, transformar a vida do outro via conhecimento, né? Via conhecimento, via estudo, via informação qualificada, né? Então, feedback. E essa amiga me disse uma das coisas mais bonitas que eu ouvi na trajetória de lançamento agora do livro, né? Produção e lançamento. Ela disse assim, o filho dela, lindo, um roqueirinho de 3 anos, o Caetano, uma coisa incrível. Ela virou para mim e disse assim: Luciano, eu olho para você e eu fico feliz, eu fico emocionada de saber que, com um acompanhamento adequado, o meu filho poderá ser alguém como você, né? Um profissional como você, um cidadão como você. Então, isso, né, Lília, isso já valeu muito, né? Já valeu tudo, né, no processo de escrita e produção desse material, que de fato tem outros, viu, Fernanda? Uma coisa que acontece bastante, Fernanda, os amigos estão contando os seus laudos para mim, né, os seus diagnósticos. Muitos amigos que já tinham diagnósticos estão contando para mim: olha, eu sou altas habilidades, né? Estou aí na questão das altas habilidades, eu também estou no espectro do autismo, e outros amigos estão descobrindo o diagnóstico por conta, né, do meu, né? Assim, se eu falei, né, eu tenho alguns amigos que estão fazendo avaliação desse diagnóstico. E eu acho que, assim, são muitas alegrias, viu? Se eu soubesse disso, eu já teria publicado algo antes. Eu quero colocar uma coisa aqui, para a Fernanda, que ela falou, eu acho interessante, porque, assim, eu sempre que... Uma das coisas que que mais emergiram no meu teste foi isso. Eu não sei modular a forma como que eu me sinto com o rosto que eu comunico. Então, às vezes, parece que eu tô sempre o tempo inteiro brava e que eu sou muito grossa. E, na verdade, às vezes a minha intenção é ser fofinha. Então, eu brinco, sabe o Shrek, o gato entra no corpo do burro, assim, ele tenta ser fofinho, mas com a cara do burro? Então, sou eu tô tentando ser fofo. Às vezes eu tô tentando ser fofo, eu tô falando da forma mais tranquila possível, mas o meu rosto eu esqueço de modular com a minha intenção. E isso, infelizmente, nós somos seres, né, sociais e precisa as pessoas precisam dessa referência. Então eu fico passando essa imagem de malcriada, de grossa,
E ainda bem. Oi? Sempre nervosa, sempre. E na verdade não, eu esqueço de. Eu fico lembrando de olhar no espelho e ficar lembrando que assim, eu tenho que falar e num certo momento tem que dar uma risadinha, para as pessoas não acharem que eu sou tão séria, sabe? E eu quero agradecer, Fernando, por você ter entendido, assim. Porque tem muita gente que não chega perto de mim justamente porque acha que eu sou grossa, malcriada, metida. E na verdade não. E a gente acaba sendo muito o nosso pensamento é muito lógico. E aí você acaba dando uma resposta lógica que para os outros parece ser grossa, e pra gente só é o caminho mais rápido de resolver alguma coisa. A gente não tava querendo, não tinha segunda intenção ali, era só aquilo mesmo. Aliás, geralmente a gente não tem segunda intenção pra nada, né? Porque é a famosa rigidez. Nossa, entender essa coisa de, entender assim, que é uma segunda intenção, no sentido de eu brincava, né, quando eu era um pouco mais jovem, eu brincava o seguinte, olha, se você quer me pegar, quando eu era solteiro, né, enfim, você tem que avisar, né, as pessoas, hoje virou meme isso, né, olha, se você quer me seduzir, avisa, porque senão eu não vou saber. Dependendo do cenário, né, se você está no cenário do trabalho, você vai estar no cenário do trabalho. Se você está, é aquela coisa assim, é uma roupa para cada ocasião. Né? Se você me chamou para ir no supermercado, você não passa, eu fico louco com ele quando ele faz isso, olha, ele diz assim, olha, vamos passar ali, não. Nossa, não pode. Meu Deus. Não pode. Ouça esse programa, porque tá vendo, não sou eu quero ficar brava. Pode. Fala, vamos ali. Aí você se prepara para ele, aí chega no meio do caminho, ele quer ir em 300 lugares, meu Deus. É isso, então assim, essa questão, hoje eu já penso, né, assim, em quando acontece, quando eu vou dizer algo, modular, né, essa questão aí de você se reabilitar, por assim dizer, porque uma coisa, a gente citou a sigla, né, TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse último ano, né, que assim, são 3 possibilidades, né, desse TDAH, um que é mais desatento, um que é mais acelerado, que é o meu caso, né, o meu prejuízo em relação ao TDAH é ser muito acelerado, né. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque assim, é bem difícil, é quase impossível fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E tem um misto, né, que é a pessoa que ela ao mesmo tempo, ela é acelerada e ela é desatenta, né? Então, pode ser bastante complicado em alguns momentos. E vou jogando a bola de novo aqui para o Samuel e para a Fernanda. Vocês têm mais alguma questão para levantar? Então, ficou parecendo que eu fugi, né, da pergunta, né, sobre a relação com vocês, né, mas eu estava pensando aqui, principalmente sobre o Luciano, né, que eu conheço o Luciano há muito tempo já, e essa questão dele dizer sobre ser acelerado, né, eu na verdade, vi como uma vantagem sobre mim, né, eu já verbalizei várias vezes sobre o Luciano sobre isso, né, de como ele era sempre muito rápido, né, e interessado na resolução das coisas, né. E eu sempre sou mais lento, né, nisso, né. Então eu fico revisando também, né, o modo como a gente se relacionava, enfim, tudo que a gente participou de tantas coisas juntos, né. E quando você me revelou isso, né, dos processos que você estava, né, para o laudo, eu comecei a pensar, né, nessas coisas, e principalmente, como a Fernanda disse, como a gente reage, né. No caso da Lília também, a gente conhece a Lília há bastante tempo também, né. E é muito, enfim, a gente tem que sempre um estranhamento, né, inicial, porque de fato, né, a gente nem sempre sabe como reagir, né, mas essa coisa da gente também estar preparado, né, para entender, para compreender, eu acho que é uma coisa também problemática, não sei se você concorda com isso, né, enfim, a estrutura do nosso país, né, o modo como a gente não está preparado e não há espaços, né, e nenhuma cultura, nenhuma uma educação sobre neurodivergentes, sobre, enfim, o modo como a gente, o que né, e como a gente se relaciona. Eu acho que isso me dificulta bastante, né, a forma como a gente reage também, porque a gente de certa forma é ignorante, né, sobre esses assuntos, né, e consequentemente a gente acaba contribuindo para piorar também, de alguma forma,
a vida, né, das pessoas, né, na medida que a gente não entende e certamente reage de forma, enfim, inadequada para isso. Exatamente, eu acho que eu concordo muito com o que você disse. Fernanda, desculpa. Não, é que fiquei pensando principalmente enquanto professores também, né? Quer dizer, a gente lida, acaba assim, em vez de a gente se preparar, a gente reage, temos um aluno em tal condição, aí que a gente vai tentar entender ou se preparar ou aprender sobre, ou, né? E não é o contrário, né? Realmente falta um lugar aí para a gente poder antecipar ao invés de reagir, né? Quando for necessário, né? Principalmente na docência mesmo, né? No dia a dia, mas na docência também fica muito forte essa relação, né? Eu pensei, eu vou comentar, que o que você falou, Samuel, tem muita relação, no meu caso, com essa coisa da leitura da palavra, né? Então, eu tô até brincando, né? Que eu tenho a palavra mágica, o poema do Drummond, que eu amo, não sei se o Samuel conhece, que acho incrível, né? Que ele vai dizer o seguinte, que o poeta, ele está sempre à procura da palavra exata, né? Então, assim, por isso que eu fiquei muito confortável de escrever, né, esse livro, por mais que várias emoções, né, tenham surgido, né, durante o processo de escrita, mas procurar a palavra é uma coisa que a gente, nós professores, nós já fazemos isso, né? Nós pesquisadores já fazemos isso. Vocês fizeram dissertação, fizeram doutorado, né? E aí a minha decisão de publicar o texto, né, o primeiro texto, ela tem uma relação direta com a minha concepção do que é ser servidor público. Eu sou um servidor público, né? Nós somos servidores públicos. Então, eu achei que eu poderia, né, utilizar esse espaço, eu poderia utilizar essa posição de professor, essa posição de servidor público, né, para me somar aí a essa discussão através de uma questão que é uma questão minha, né? A gente sabe que, por exemplo, revelar diagnóstico não é obrigatório, né? Inclusive, né, revelar um diagnóstico ou discriminar uma pessoa por conta de um diagnóstico, que no Brasil são práticas, né, passíveis de punição, né, passíveis de penalidades, né, legais, né? Então, assim, de fato, eu poderia ficar poderia viver minha vida, tentar melhorar e me regular de outras formas. Eu acho que a escrita também, nesse sentido, eu não estou dizendo, eu acho que deboche um pouco disso, né? Vocês vão ler, já tem um trechinho, esse trechinho a gente postou, né, depois a Fernanda falou da divulgação. Fernanda, quero dizer o seguinte, gente, para ficar tranquilo no processo de produção desse livro e agora de divulgação, eu me cerquei dos amigos, né? Então, assim, os meus amigos estão do início ao fim, né, nesse processo. Então, assim, dizer para uma pessoa, né, e de maneira envergonhada, né, dizer para uma pessoa, você divulga para mim? Né? Você pode fazer isso? E, assim, eu tenho me surpreendido também nessa onda dos feedbacks com a alegria dos meus alunos, né, com a felicidade dos meus alunos em poder retribuir agora, fazendo esse processo que para a gente é automático, né? Uma coisa, né? Nós somos de uma outra geração, né? Essa molecada, essa meninada faz isso muito bem, né? Um vídeo no TikTok, compartilhar, engajar e tudo mais. Então eles são muito felizes. O outro feedback, Fernanda, é justamente esse. A felicidade dos meus alunos. Eu achei muito engraçado, né? Uma aluna ontem me disse, nossa, é bom mesmo, é bom de verdade, porque assim, hoje a gente sabe que publicar um livro é um processo fácil, né? Inclusive a editora que publicou o meu, a editora Patuá, ela não cobra, né, para publicar. Eu não paguei para publicar o livro, né? O Eduardo Lacerda, que é esse editor que já está no mercado há 14 anos com a editora Patuá. A editora Patuá é uma editora respeitada no cenário da literatura contemporânea, né? Então, assim, eu também me cerquei de alguns cuidados, né? Nesse cenário em que todo mundo publica, né? Eu achei muito bonitinho essa aluna olhar e dizer, nossa, eu li,
e é bom, né? Então, assim, eu gostei, né? Quer dizer, é um feedback também muito legal nesse sentido, né? A frase, eu vou pegar a frase, quem quiser comentar alguma coisa aqui, eu vou pegar aqui a frase em que eu debocho da questão aí, da escrita como terapêutica, né? Porque tem uma coisa também, se é só terapêutico, né, você pode guardar para você aquilo que você está escrevendo, né? Se não acrescenta, né? Se não tem muito o que dizer, você pode poupar as pessoas, né, do seu resultado de terapia, né? Então, eu posso ler para vocês um trechinho do... Por favor. Tá, olha. Então, com vocês é um trechinho da apresentação do autor, né? Então, é esse autor, que é esse professor quarentão, está apresentando. Então, ele diz assim: mesmo que você, caro leitor, não se convença e ateste qualidade literária duvidosa, a leitura das crônicas pode se revelar desopilante. Eu pensei em usar, entre aspas, terapêutica, fecho aspas. Então, assim, não é só terapêutico, claramente, né? Eu gostaria também de ser lido como um escritor de crônicas e, nesse sentido, um escritor literário também, né? Uma outra coisa, Fernanda, o feedback mais legal que eu ouvi nessa história toda foi uma aluna minha, quero inclusive mandar um abração para ela, a dona Márcia, que ela disse assim, eu cheguei para eles, uma aluna do Proeja, né? Eu disse assim, pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês e tudo mais, é que eu vou lançar um livro. Ela na lata soltou a frase mais gostosa que eu ouvi durante esse processo. Um livro? Tomara que preste! Eu fiquei assim, estatelado na frente da dona Márcia e assim, tentando entender o que ela estava dizendo, um pouco chocado com a frase, e aí depois eu entendi. É isso, né? Quer dizer, nesse cenário onde a gente pode dizer tudo, né? A gente pode dizer tudo e as pessoas não têm mais vergonha de dizer tudo, né? Nesse cenário, tomara que preste. Você estava falando dessa questão dos livros. Hoje em dia você pode, no momento onde você pode falar tudo, né? Mas nem tudo que se fala é relevante. É verdade, assim. Né? As pessoas acho que desacreditaram. Antigamente era tão difícil, né? Publicar e claro. fazer sua voz ser ouvida nos lugares. Hoje em dia, com a democratização da informação e da comunicação, todo mundo tem seus 5 minutos. É só você pegar uma câmera e gravar, né? E aí você acaba vendo algumas coisas que, enfim, eu queria perguntar um pouquinho, assim, para a gente já encaminhar para o encerramento. Eu queria que você falasse um pouco Você falou, né, da sua experiência criativa para a escritura do seu livro, né? E como esse processo para você, eu não sei se eu vou saber me expressar corretamente, mas como esse processo para você foi curativo? Eu lembro que você falou lá no começo que o diagnóstico, você não aceitou muito bem essa ideia do diagnóstico, e quando veio também você não recebeu de braços abertos, né? Teve um caminho ali, né? Eu não passei por esse processo de negação, tá? Eu meio que abracei, eu já estava tão cansada que quando eu cheguei nisso, eu fiquei aliviada. Eu falei assim, gente, não é da minha cabeça, sabe? Você vê como cada um tem seu caminho, né? Mas como escrever como foi o processo para você no caminho de escrever o livro, entendeu? Foi curativo? Você se abraçou e aceitou? Ou esse processo foi, sei lá, catártico? Eu fiz, né, depois que eu percebi, né, que o primeiro texto foi lido e tudo mais, uma coisa que eu percebi é que ali eu, Luciano, enquanto alguém que já era professor, né, de literatura aos 40, que ali eu tinha uma oportunidade, inclusive, para falar de literatura, que eu não sei se vocês percebem hoje, né, atualmente nós estamos num momento muito complicado, né, que o professor hoje ele não tem muito espaço, né, para estabelecer a sua fala qualificada enquanto professor, né? Então, assim, se você hoje não tem um perfil de milhões de seguidores no TikTok, você não é convidado para, né, fazer uma fala qualificada de professor, né, para professores, por exemplo.
né? Notem as semanas pedagógicas, notem os eventos que as nossas instituições organizam, né? Nós, professores, estamos organizando eventos e nós estamos prestigiando, né, figuras que às vezes não são necessariamente professores, né? Então, eu estabeleci uma meta depois do primeiro texto, porque a ideia não era fazer um livro, a ideia era fazer, né, essa revelação, né? Eu espero que seja a última, viu, Samuel? Pode ficar tranquilo, Fernanda, né? Não vou mais sair do armário, né? Espero não sair mais de nenhum armário, né, a partir de agora. Espero que seja a última vez que eu preciso fazer isso, né? E eu acho que casou também esse momento de sair do armário, uma figura que eu estava querendo, que era essa figura de alguém que quer também escrever, quer dizer algumas coisas. Mas aí eu pensava o seguinte, Lilian, e qual foi a minha meta? Eu vou escrever sobre esse tema apenas agora, porque depois eu não quero falar disso mais não. Então eu fiquei assim, até o dia 2 de abril eu vou escrever essas 10 crônicas e aí eu vou ter alguma coisa. Eu escrevi um sumário também, né? Não atendi, porque no final não são 10 crônicas, né? Podem ser 12, podem ser 24, eu não sei. Isso, assim, agora sim eu vou deixar para os especialistas, para os estudiosos, né, de literatura. Minha parte eu já fiz. Mas aí eu disse assim, olha, eu vou escrever e nunca mais eu falo sobre isso. Mentira, escrevi outras coisas já. Eu falo assim, né, a gente tá mentindo pra gente mesmo pelo primeiro processo. E se você gosta do que você está falando, te contar, você criou o Hiperfoco, você vai falar por muito tempo ainda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, já disse isso ontem, eu tenho outros problemas de saúde, entendeu? Então, assim, se é automático, né, a triste história e o livro, né, vocês me aguardem, porque, por exemplo, eu sou hipertenso já há muito tempo, então daqui a pouco vem aí um hipertensão. Eu tenho uma coisa dele que você falou no início, eu acabei não comentando, né, que assim, o transtorno muitas vezes ele está associado a alguns outros sintomas, né? Então assim, as comorbidades. As comorbidades, eu ainda não entendo muito bem disso, mas por exemplo, uma coisa que eu posso te dizer, né, é que a população autista, um número muito grande, sofre com problemas auditivos. Então, por exemplo, eu tenho uma questão também auditiva e, enfim. Então, respondendo um pouco, voltando à sua pergunta, né, eu acho que foi curativa no sentido de que assim, eu precisava expurgar, né, esse tema, né? Uma amiga disse assim, Luciano, esse seu livro é um grito. Ok, sim. Então eu precisava dizer esse grito, né? Outras, porque as pessoas pensam, né, que assim, que a escrita, a literatura, ela surge apenas, né, de um sentimento específico, né? Então assim, se você ama a lua, né, você vai produzir vários poemas sobre esse amor, né, que você possui pela lua, né? Se você ama a sua companheira, o seu companheiro, né, e você vai conseguir estabelecer uma imagem desse companheiro, dessa companheira com a lua, e você vai escrever um livro, né? Se você está odiando muito alguém, o seu chefe, você vai escrever um livro. Uma coisa que eu digo isso textualmente, né, no epílogo do livro, né, é que eu utilizei outras coisas, né, não apenas esses sentimentos ou esses desejos de cura. Tá certo. Eu acho que a gente conseguiu cumprir, né, o que a gente está se propondo a falar aqui. Eu quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de poder ouvir, professor, o seu processo de descoberta, de aceitação. Eu acabo falando também sobre o meu. Eu não fiz o programa só por mim, mas quando a gente chama outra pessoa, eu vou contando também. Eu quero agradecer os ouvintes, né, que estiveram com a gente aqui até agora, a presença da professora Fernanda, do professor Samuel, né, agradecer por participar aqui, agradecer por me suportar todos esses anos, né, em amor, que bom, né, e eu queria pedir, né, para o professor Luciano, para você fazer a sua divulgação agora, deixar suas redes sociais, né, a gente vai colocar também no feed, e se quiser entrar em contato com vocês, como é que faz, etc., onde compra seu livro, tá bom?
Olha, eu quero dizer o seguinte, que foi um momento, passou tão rápido, assim, né, que eu não percebi, né, então é muito rico ouvir essa sua história, porque, por exemplo, eu te conheço de fato também há muito tempo, há muitos anos, e alguns desses dados eu não sabia, né, então foi enriquecedor também nesse sentido, né. E eu vou dizer uma coisa, talvez depois a Fernanda e o Samuel, né, poderão confirmar aqui. Eu acho, Lília, que uma coisa é muito clara, né, quando você envolve aí o espectro. De modo geral, você pode confiar em uma pessoa autista, né, porque já faz parte do próprio transtorno, né, esse apego com a palavra, né. Então, eu não sei se foi isso, Samuel, não sei se foi isso, Fernanda, ainda que explica esse mistério, né, que é vocês permanecerem, né, nossos amigos, né? Então, assim, eu sou grato pela amizade de vocês, eu sou grato pela vida, né, que vocês constroem aí na Universidade Estadual de Goiás, e uma vida totalmente compartilhada, totalmente dialogada, totalmente generosa, mostrando para mim, né, que há esperança nesse processo aí de construção do conhecimento, de um conhecimento produzido em uma universidade pública, né? Então, eu acho que isso pode explicar alguma coisa, viu, Lília? Quero dizer a vocês que eu estou aqui, estou disponível, é sempre uma felicidade. Vou pedir minha portaria de professor voluntário, alguma coisa assim da UEG, porque, assim, se você for olhar lá no meu currículo, assim, tem uma viagem marcada agora, né? Uma atividade no Pós-Li, que é o programa que o Samuel coordena. Então, assim, é sempre uma felicidade participar daquilo que vocês estão produzindo aí na UEG, porque é sempre algo de relevância social, é algo interessante intelectualmente, é algo que vale a pena, né, investir e trabalhar. Então, eu sou grato por tudo isso. O livro, pessoal, vocês podem comprar no site da Editora Patuá, né, www.editorapatuá.com.br. É aquela coisa, né, gente? Se você achar que está interessante, indique para o amigo. Se você achar que não está interessante, indica para um inimigo. O importante é você indicar, né? Os meus alunos estão dizendo o seguinte: eu aprendi com um aluno, né, que a minha divulgação é uma divulgação orgânica, né? Eu não sei se vocês conhecem essa palavra. Isso um jovem de 17 anos que me ensinou, que é orgânico, né? Então, assim, que é essa coisa de você não pagar, né, para ter o acesso, é só os alunos, assim, sabe, divulgando. Então, assim, eu agradeço imensamente. Quero mandar um abração para os meus alunos, né, que com certeza alguns vão ouvir isso aqui, e agradecer, inclusive, esse empenho e essa torcida, esse suporte, olha a palavra, esse suporte aí no processo de divulgação do livro. Meu Instagram, eu acho que, assim, me adicione no Instagram, que aí vocês vão me achar, não tem como. Lá vai ter e-mail, vai ter tudo. LJ, né, _ Gonçalves, mas é Gonçalves sem o cedilha, então é LJ _ Goncalves, e aí vocês vão me achar no Instagram. Estou totalmente empenhado na divulgação do livro, né? Então, enfim, vocês vão receber muitas atualizações lá. Muito obrigado mais uma vez, um ótimo sábado para vocês. Muito obrigada. Eu queria pedir também que a professora Fernanda fizesse, né, a sua saudação final e deixasse suas redes sociais se tiver interesse, e alguma mensagem também que seja relevante. Obrigada. Então, primeiro, né, agradecer novamente, né, o convite de ficar esse momento conversando com vocês, com o Luciano, né, a gente já se conhece também há um tempo, e aí eu estava aqui pensando, né, no nosso contato, né, como que uma vez que eu falei com o Samuel, eu falei, nossa, como que o Luciano está em tanta coisa, que ele está fazendo tanta coisa, né, esse foi o meu, né, falei, nossa, como que ele consegue e tá fazendo tanta coisa, né, a gente começa a perceber, né, esses processos, como que eles se dão, e a gente vai lidando com isso, né, é interessante como que a gente vai, sei lá, eu acho que o que eu quero colocar é como que você, a Lília, Luciano, faz a gente perceber, entender melhor essas questões, e principalmente hoje com esse podcast, que mais pessoas tenham acesso, né, a essas informações, e claro, que leiam o livro, né, Crônicas Espectrais, do Luciano, né, deem o seu feedback lá no site dele, né, no Instagram dele,
né? Eu também vou dar o meu feedback, Luciano, pode ter certeza. Obrigado. E muito obrigada. Professor Samuel, suas últimas palavras, se quiser fazer divulgação, faça divulgação também lá do programa, por favor. Obrigado, Lilian, obrigado, Luciano, Fernanda, foi um prazer estar com vocês, né, e sempre é um prazer estar com o Luciano, especialmente, que é meu amigo de longa data, e estou muito feliz, Luciano, com o livro, né, com todo o processo que envolve, né, a construção desse livro, a divulgação, né, e estou muito orgulhoso também, né, de tudo isso que está acontecendo com você em relação ao livro, à escrita, né, que é algo que a gente já conversava há muito tempo. Eu publiquei um livro, né, há alguns anos, esse ano saiu uma nova edição, e eu sempre dialoguei com o Luciano sobre isso, né, sobre a questão da escrita, sobre como ela funcionava para mim, né, e é muito bom ter o Luciano escrevendo e ouvindo, né, nesse processo todo. Agradecer, né, a todos os ouvintes e deixar aqui a divulgação do Pós-Li, né, que é o programa que eu coordeno hoje, programa de mestrado na cidade de Goiás. Como bem o Luciano disse, daqui 2 semanas ele estará lá em algumas atividades, né, e as redes sociais o Samuel Carlos Melo no Instagram, né, e vamos seguir aí escrevendo, lendo, né, e um podcast para professores, né, destacar essa importância, mais uma vez, da literatura, né? Mesmo que a gente não tenha certeza do para que ela serve, né? Qual a função, qual o sentido, a gente ela está sempre presente de forma muito poderosa nas nossas vidas, né? E o Luciano, e a obra do Luciano é um símbolo, né? Uma demonstração disso mais uma vez, né? Para que serve, né? Então tá aí, abraço. Eu quero agradecer também, né, aos nossos ouvintes, falar que foi um prazer, né, trazer mais esse programa para vocês. Fazer uma observação finalzinha, assim, que o professor Luciano disse, e é verdade, assim, se você quiser ter uma pessoa confiável perto de você, tem um monte disso, porque a gente não sabe. Eu já me coloquei em tanta enrascada, porque da minha boca sai aquilo que... Você falou assim, fala que não tá aqui. Eu sou literalmente aquela pessoa, se ele mandou dizer que você não tá aqui, que ele não tá aqui, entendeu? Eu não sei mentir, assim. Então, pelo menos a gente sabe que a gente é verdadeiro, né? Se a gente gosta de verdade. Porque se a gente não gosta, é um ranço eterno, assim. Não é não? Verdade. Aí, tá vendo? A gente gosta de vocês, pessoas. Eu queria deixar aqui, então, as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram do curso de letras da UEG, @letraseporá. Se vocês quiserem, né, conferir também o Instagram do Me Julguem, @mejulguem_podcast. Eu sou a Lica Moon, né, Lica_Moon. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer vocês ouvintes estarem aqui com a gente. E tchau. Este programa é uma edição de Brightside Edições. So tell me, what do I know?